Você consegue ficar por 10 minutos em silêncio, sem fazer nada, sem buscar por um celular, somente contemplando ou também se auto-observando? Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto urgente que envolve todos nós, que é essa nossa dificuldade de ficar no ócio, de sentir o silêncio, de contemplar. Olha, quando a gente se auto-observa, a gente percebe que logo quando surge um intervalo entre atividades, a gente já procura por algo para fazer imediatamente. E nos tempos atuais, como há os celulares, as telas dos computadores, os streamings, os games, a gente tem disponível nas mãos vários entretenimentos, que possibilitam a gente preencher estes intervalos. Agora, qual é o ponto? Quando a gente preenche todo o tempo com atividades, nós vamos gerando um cansaço e, ao mesmo tempo, uma incapacidade nossa de refletir, de aprofundar, de conhecer de fato, que é algo muito sério. Quando a gente se auto-observa, a gente nota, sim, que parte dessa tentativa nossa de preencher os espaços vazios é também uma tentativa de fugir dos processos internos nossos, né? A gente já até falou aqui, em outros vídeos, essa condição. Nós temos muita dificuldade de lidar com as nossas angústias, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a maneira como a gente construiu ao longo da história humana foi de buscar por distrações, entretenimentos, buscar por novidades. Pascal, já no século XVII, já falava sobre isso, o quanto nós humanos ficamos, às vezes, encantados com novidades. E o grande ponto é que a gente pula de novidade para novidade de maneira muito fácil. A gente não aprofunda, a gente não estabelece um conhecimento mais profundo, a gente não estabelece relações mais profundas, em boa parte do tempo, porque a gente está buscando por estímulos, por gozos, momentâneos, que dão uma sensação de prazer e, ao mesmo tempo, permitem que a gente fuja dos nossos processos interiores. A meu ver, nos tempos atuais, é muito importante a gente começar a oferecer resistência a estes mecanismos de fuga, seja através da autoobservação e seja também através do autocontrole. As IAs, os algoritmos, as tecnologias desenvolvidas, os games, os filmes, as plataformas de streaming, todas essas empresas, elas sabem que o ser humano tem dificuldade de manter a atenção por um maior período de tempo e que quanto mais estímulos forem dados, maior a capacidade de reter a atenção das pessoas. Olha como é irônico isso. Para a gente que produz conteúdo, por exemplo, os algoritmos recomendam vídeos curtos. Por que será? Porque eles já sabem dessa dificuldade humana de aprofundamento, de permanecer por maior parte do tempo, ou por uma parte maior de tempo, melhor dizendo, investigando, pesquisando, contemplando, refletindo. Nós tendemos, como seres humanos, a pular, se a gente não estiver atento, de atividade a atividade, sem intervalo, porque os intervalos evidenciam os nossos ruídos, evidenciam as nossas angústias, evidenciam os problemas que nós estamos experimentando, as memórias, evidenciam nosso ser. Os tempos atuais, como nós estamos vivendo momentos difíceis, de muitas mudanças, as tecnologias estão oferecendo
a possibilidade de a gente ficar literalmente tendo prazer, gozos momentâneos através do superestímulo. E o ponto não é culpar as tecnologias, porque elas podem ser utilizadas de maneira consciente, se nós estivermos presentes, formos conscientes e oferecermos, sim, uma resistência. É importante, a meu ver, a gente começar a refletir mais sobre essa questão e perceber que se eu estou ficando atento a um vídeo como este que está sendo gravado, somente porque ele foi editado de maneira a não dar intervalo na fala, e a fala tem que ser muito rápida, este, a meu ver, já é um ponto de atenção. Outro dia, conversando com amigos, a gente conversou sobre exatamente isso. As pessoas que falam de forma mais pausada tendem a não ser vistas, ou ser vistas por menos pessoas. Por que será? A gente está ficando impaciente com o silêncio, com o intervalo. Nós queremos estímulo o tempo todo, porque o intervalo, ele espelha muito o nosso ser. O intervalo espelha a gente. E é importante, a meu ver, a gente reintegrar a autoobservação, como a gente vem falando aqui, ao cotidiano, integrar o autoconhecimento ao cotidiano, exatamente por isso. Porque o intervalo, ele vai mostrando informações sobre nós que, se compreendidas, elas vão gerando, inclusive, mais intervalos interiores, menos ruído mental, ruído emocional. E aí, a gente vai criando, talvez, fluxos diferentes, em que o silêncio é visto não como algo ruim, mas como algo importante, integrado à vida também. Assim como o ruído, mas o silêncio é muito importante, porque o silêncio, esse espaço, ele carrega potenciais criativos, ele carrega força, ele carrega beleza. Contemplar algo é algo que a gente não consegue, às vezes, descrever em palavras também, assim como o silêncio. Porque o que a gente sente é algo literalmente indescritível. A nossa sociedade hoje está muito ruidosa e nós estamos uns nos outros fomentando o barulho, o ruído. A gente precisa dar um passo para trás, a meu ver, ou para frente ou para o lado, seja para onde for, mas a gente precisa oferecer uma resistência a este processo, entendendo que o silêncio é muito importante, que o ócio é muito importante, que a contemplação é extremamente importante. Se você ficar sem fazer nada, isso não faz de você alguém melhor ou pior do que outra pessoa, porque você ficou no ócio por um tempo. Mas essa capacidade de sentir o ócio, ela carrega potencialidades que estimulam, talvez, o seu ser, a criatividade, potenciais criativos, potenciais de ações novas. Pouco se diz sobre o silêncio, mas o silêncio nesse momento está gritando. Fugir dos ruídos interiores não vai silenciar os ruídos. Agora, se nós olharmos para eles com atenção, talvez nós vamos compreender alguns processos interiores e a força que essa compreensão pode trazer para a experimentação da vida é algo muito importante. As relações estão carecendo de presença, de atenção. O ser humano está carecendo de atenção.
E aqui eu não estou falando de uma atenção por carência, paradoxalmente falando. Viver e estar atento ao que nós estamos fazendo é fundamental. Quando a gente passa a maior parte do tempo exercendo atividade sem estar conscientes do que nós estamos fazendo, nós estamos sim agindo como máquinas. Quando nós estamos ficando presos nos estímulos de tal forma a não mais refletir sobre os impactos que esses estímulos geram em nós, nós estamos reforçando o nosso lado máquina. É claro que algumas ações nossas serão realizadas de forma mecânica, mas a mecanicidade ela tem que dialogar com a não mecanicidade, com a presença, com a atenção, com a sensibilidade. Nós precisamos resgatar neste momento o humano que ainda habita em nós.